Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Com muita satisfação, nós declaramos aberta a terceira jornada do Laboratório de Sustentabilidade, Inovação, Gestão e Administração, LabSIGA, um grupo de estudos do IFSul, Campus Venâncio Aires, do Rio Grande do Sul, que, em parceria com alguns estudantes do Campus Venâncio Aires, sonharam com um espaço de estudo e reflexão sobre a gestão, negócios, sustentabilidade e o empreendedorismo. Nesse evento, temos pessoas de diferentes lugares e regiões do Brasil que se inscreveram. E o meu desejo é que a gente possa seguir juntos em busca de conhecimento. Neste momento, eu gostaria de chamar a professora Josiane Luz, minha colega de trabalho na área de gestão e negócios no IFSul, amiga e parceira da vida, para nos contar o que teremos esta noite. Boa noite a todos. Então, eu sou a professora Josiane Luz, quero cumprimentar o meu colega Jean e também cumprimentar toda a comunidade acadêmica que nos assiste, os estudantes do IFSul, as nossas famílias, né, e demais inscritos nessa jornada, que pretendem, durante esses próximos dias, discutir inovação, gestão e tecnologia sociais em um contexto de pandemia. Agradecemos a todos os inscritos e aos que nos assistem pelo YouTube, inclusive os nossos familiares. Já vi o boa noite aí de vários. Fiquem conosco, porque nós teremos excelentes reflexões durante a noite. Num primeiro momento, então, nós poderemos conhecer um lindo empreendimento chamado Puro Fazer, que intitulamos Como Empreender de Forma Sustentável, onde a professora Luciana Turati vai fazer a sua apresentação. Já às 20h30, nós teremos uma imperdível roda de conversa sobre o tema rotina, estabelecendo conexões entre crianças, famílias e escolas durante o caos na pandemia. Nós teremos como parceiras a Juliana, a Josiane, a Ágata e o João, que posteriormente eu irei apresentá-los. Convido a todos que gostam do tema do empreendedorismo e da sustentabilidade para que compartilhem esse vídeo com os seus amigos, com seus colegas, com seus familiares, porque realmente a próxima apresentação, ela é muito digna de ser conhecida e ouvida. Então, eu vou apresentar, já dando início à primeira parte do nosso trabalho de hoje, vou apresentar a nossa primeira palestrante. Professora Luciana Turati, ela é sócia fundadora da empresa e professora na Univates. Ela atua na graduação do curso de Direito e também nos programas de pós-graduação em Ambiente e Desenvolvimento, mestrado e doutorado, e em Sistemas Ambientais Sustentáveis, no mestrado. Coordenadora do Grupo de Pesquisas em Justiça Ambiental, ASAS, Alimentos, Saberes e Sustentabilidade, pesquisadora da área ambiental e adoradora da obra de Rousseau, pois crê, como ele, na bondade humana. Tem nos direitos humanos e nos direitos da natureza sua orientação de vida. Adora cozinhar e contemplar a natureza. É com muita alegria que nós recebemos, então, a professora Luciana Turati. Boa noite, Josiane. Boa noite a todos que estão aqui conosco. É um grande prazer estar com vocês aqui, em especial com essa querida que é a Josiane, enfim, minha parceira, inclusive, no grupo de pesquisas, né? Ela falou do grupo de pesquisas que eu coordeno em Justiça Ambiental, do qual ela faz parte também. Claro que não conseguimos evoluir muito em decorrência da pandemia, porque o grupo foi criado, né, no final de 2019, enfim, um pouco antes do início de todo esse processo, mas somos parceiras, sim, né, e findada a pandemia, enfim, temos muitas coisas, né, estudos e pesquisas para desenvolver nessa área. Quero agradecer o convite de estar aqui, então, conversando com vocês, dizer que eu nunca me imaginei em fazer uma fala na condição de empreendedora, porque, como vocês podem perceber, até pela descrição do meu currículo, né, minha vida toda sempre foi junto à academia, né, sempre fui professora, faz 20 anos agora praticamente que eu já me encontro como professora na graduação e tal, e hoje até me perguntava, meu Deus, mas quando que eu me imaginei, né, de fazer uma palestra na condição de empreendedora? Enfim, chegou o momento de ter essa fala, né? Isso vem, né, essas questões surgem na nossa vida a partir de algumas inquietações essas talvez que já me acompanhavam nessa condição de pesquisadora e professora, e nesse caso em específico, mas também até como mãe, né, porque eu vou contar daqui a pouquinho para vocês de onde surge toda a ideia do negócio, enfim, para mostrar também como o negócio pode surgir assim
das mais diversas possibilidades, né? Às vezes, quando nós ouvimos alguns empreendedores dizendo que tiveram a ideia enquanto tomavam banho, tiveram a ideia enquanto tomavam seu café, né? Ou enfim, enquanto faziam uma determinada atividade do cotidiano, a gente duvida um pouco desse tipo de fala, né? Mas no meu caso foi um pouco mais ou menos assim, enfim, que aconteceu também. Eu para poder seguir uma certa linha de pensamento aqui, né, e compartilhar então algumas imagens também de todo esse processo, eu preparei um material, tá? Que eu vou pedir licença então aqui para compartilhar, né? E aí, assim, então, a gente segue conversando aqui sobre essa ideia, então, que é a chamada Puro Fazer, tá? Mas eu só queria também ainda reiterar aqui também o meu agradecimento ao professor Jean, né, que fez a abertura. Enquanto da sua fala, eu lembrava também de uma que eu sigo, assim, também, né, como tenho ela como horizonte, que é uma frase do Galeano, onde ele fala sobre a utopia. E depois de falar, né, que ele diz lá nessa sua frase, ela é uma frase um pouco maior, mas onde ele diz, né, que muitas vezes a gente caminha 10 passos em direção ao horizonte, né, e o horizonte se afasta 10, né, e assim ele segue dizendo que o horizonte parece um tanto distante sempre do nosso cotidiano, né, mas esse horizonte é o que representa efetivamente a utopia. E aí, ao cabo dessa frase, ele diz assim, mas então para que serve a utopia se a gente nunca alcança o horizonte, se a gente nunca alcança ela? E aí ele diz, serve para caminhar, né? Serve para que a gente siga, serve para que a gente tenha esperança, serve para que a gente busque sonhos, serve para que a gente siga em frente, né? Mas enfim, então a proposta, a provocação, né, que me foi feita pela Josi, foi para falar do nosso negócio, porque não é só meu, eu tenho uma sócia, né, também. E aí eu disse, bom, vamos falar um pouquinho sobre como empreender de forma sustentável, quem sabe, né? E a Josi disse, ok, né, pode ser essa a temática. E é por isso que eu quero falar um pouquinho também dessa ideia de sustentabilidade, digamos assim, que está por detrás desse meu negócio, mas também está por detrás de tantos outros negócios. E que se coloca como um grande desafio para a atualidade, né? Porque ele requer essa junção de elementos, né? Aqui eu trouxe os elementos tidos como mais tradicionais, digamos assim, que se encontram por detrás dessa expressão sustentabilidade, mas para além destes, né, que são o social, o econômico e o ambiental, que devem encontrar, digamos assim, uma espécie de equilíbrio, então, dentro de um negócio que se quer, né, como sustentável, que se coloca como sustentável, outros tantos elementos já vêm sendo agregados, né, e isso não somente a partir da legislação, mas também a partir, né, dos teóricos que trabalham com essa temática, e aqui nós temos um teórico que eu considero uma referência para falar em sustentabilidade, que é o Leonardo Boff, que tem uma obra belíssima, né, onde ele realmente discorre acerca desse tema. Quando nós queremos efetivamente buscar empreender de forma sustentável, né, que é o título, digamos assim, da minha fala, né, a primeira provocação que nós buscamos atender é essa, né, de como conciliar esses elementos, ou seja, o meu negócio, então, portanto, não pode estar voltado somente para a lucratividade, para a questão econômica, não pode também, né, estar voltado somente para a questão ambiental, porque neste caso talvez, né, ele se encontre isolado de um contexto maior que é a própria ordem econômica, né, e talvez por essa razão sofra uma certa resistência, não tenha aceitação ou nem mesmo consiga vingar como negócio, e também não pode estar descolado do social, ou seja, ele também precisa ter uma preocupação, né, com a sociedade, com os impactos que ele ocasiona na sociedade. Então, esse é o primeiro grande desafio. E aí, para além desses três elementos, como eu dizia, juntam-se outros, né? Hoje também, quando se fala em sustentabilidade, os autores sugerem que, além do social, econômico e ambiental, também as questões culturais precisam ser consideradas, como se comporta a sociedade, né? Quais são as tendências de comportamento da sociedade. As questões tecnológicas também precisam ser pensadas, e aí vem todo o contexto das redes sociais, né? Enfim, esse que nos atravessa tanto no nosso dia a dia, efetivamente, né? E das tecnologias propriamente ditas, tecnologias que podem melhorar a qualidade ambiental de alguns processos, tecnologias que podem servir para aperfeiçoar embalagens, né? E tantas outras questões. E também as questões de saúde. Então, hoje, nós giramos em torno de 6 elementos, mais ou menos, para falar em sustentabilidade em um negócio que se coloca efetivamente como sustentável. O que não é tão fácil assim, talvez, no primeiro momento, né, da gente pensar. Então, como é que eu penso num negócio que dê conta de todas estas faces? Tá? Mas, correndo aqui sobre o meu negócio, eu vou tentar mostrar essas possíveis conexões. Por que também empreender, então, dentro
dessa seara da sustentabilidade, né, dentro desse nicho de mercado? Porque o mundo está dialogando com o verde, né? Ou seja, essa é uma das mais fortes tendências da atualidade. E para quem ainda não entendeu essa mensagem, bom, está no momento de entender, eu sempre digo, né, de que os negócios sustentáveis são negócios de futuro, efetivamente. Além do que, né, eles se aliam a outras questões de ordem maior, como os próprios direitos humanos, como a preservação dos recursos naturais, né, que por si só já tornam esse tipo de negócio muito mais condizente, digamos assim, com a nossa vida dentro desse planeta. Mas, já fora isso, eu trago aqui 2 exemplos bem claros, assim, diretos, bem objetivos, né, do porquê que eu entendo que o mundo dialoga com o verde. Um deles diz respeito ao grande poderio econômico que paira sobre o planeta, que se reúne de tempos em tempos, normalmente na Suíça, né, que é o Foro de Davos. Nós sabemos que quem manda no poderio econômico lá está, quando dá essa reunião do Foro de Davos. E nos 2 últimos foros, em especial, e aqui eu trouxe uma notícia relacionada ao último, né, os relatórios que foram publicados por esse foro já declararam que a grande economia, a economia capitalista do planeta, reconheceu 2 situações que precisam ser aperfeiçoadas e precisam ser superadas. Uma delas é a desigualdade social, até porque as pessoas precisam de renda para consumir, né, e o capitalismo já entendeu isso. E a outra questão é a questão ambiental. Então, aqueles que comandam hoje o planeta já entenderam que ou nós adequamos os nossos negócios, os nossos processos para a melhoria das questões ambientais e damos conta de reverter esse processo, né, que precisa ser revertido rapidamente, sob pena de nós pagarmos um preço muito alto, né, pelas consequências ambientais que nós estamos cavocando, digamos assim, com esse modelo de produção, ou efetivamente, né, os rumos da humanidade não serão tão bons assim. E isso a gente percebe claramente também em relatórios de grupos de cientistas, como aqueles do painel intergovernamental das mudanças climáticas, o famoso IPCC. O Foro de Davos está mandando essa mensagem: os negócios precisam ser sustentáveis. E assim são a maior parte dos grandes negócios. As grandes empresas, as grandes corporações já têm se aliado a esse discurso. Quando incorporam dentro dos seus processos a ideia da economia circular, por exemplo, né? Uma economia que se fecha efetivamente num círculo, que não exporta e externaliza mais os seus impactos negativos, mas absorve dentro do processo os impactos negativos e tenta gerenciá-los. Porque antes não se trabalhava com uma economia fechada, mas sim com uma economia, como a gente dizia, linear, né? Onde o processo acontecia e os impactos eram vistos como externalidades negativas. Então, para quem a poluição, os resíduos e outros tipos de impactos eram lançados? Para a sociedade. A partir do conceito de economia circular, esse circuito se fecha numa redoma. E a partir disso, essas externalidades negativas passam a ser vistas como uma responsabilidade da própria empresa ou do próprio empreendedor. Ao lado dessa tendência, né, das grandes economias, nós também visualizamos isso em matéria de políticas de Estado, em torno dos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que hoje pautam não só as agendas dos países, dos mais diversos países, mas também dos Estados-membros e, inclusive, dos municípios, porque esses também se encontram compreendidos com metas que precisam ser atingidas dentro dessas 17 metas, né? Então, aqui nós temos dentro desse círculo 17 metas a serem superadas, que contemplam efetivamente não só questões de ordem ambiental, mas também econômicas, de saúde, tecnológicas, culturais e de saúde, né, que é o outro elemento, tá? Para se ter uma ideia, né, uma das metas prioritárias aqui diz respeito à própria superação da pobreza também, né, e a superação das desigualdades sociais. E entre elas, então, existem várias metas de caráter ambiental. Aqui é o mercado dizendo, né, empreendam em torno da questão ambiental. Aqui são os estados dizendo isso. E os 2 aliados, né, mostram que esta é uma grande tendência efetivamente para os nossos negócios. E é dentro desse contexto que surge a nossa empresa, né, que surge a Puro Fazer, que é um e-commerce, né, ela é totalmente virtual. Nós temos até um ponto de venda físico aqui na minha cidade, que é Lajeado, mas o nosso objetivo não é ter pontos de venda físicos. Nós temos porque nós temos ele localizado junto à nossa fábrica propriamente dita, né, mas a intenção não é essa, nossa intenção é ser somente um e-commerce, que busca, então, fornecer matérias-primas naturais, ingredientes naturais, fracionados, né, fragmentados já, compartilhados, digamos assim, né, de qualidade para o público individual que quer elaborar, que quer manipular esses ingredientes naturais para fazer cosméticos em casa.
Esse é o nosso negócio, né? E aí também pode parecer assim, mas que negócio meio estranho, talvez no primeiro momento. Que negócio é esse, né? Por que esse é um negócio, né? E daqui a pouquinho eu vou tentar... Por que esse é um negócio, efetivamente, tá? Nossos objetivos, eles estão muito voltados para 3 grandes elementos, nós sempre comentamos, né? Um deles é a autonomia, ou seja, a ideia de que eu mesmo posso fazer o meu próprio cosmético, ou seja, de que eu possa romper com o sistema, de que eu possa romper com o mercado, de que eu não seja mais dependente do mercado, da farmácia ou da loja de cosméticos, né? Eu não preciso mais estar ligada a esse sistema. Eu mesma passo a fabricar o meu cosmético na minha casa. Então, é nesse sentido a ideia de autonomia. O segundo grande objetivo e elemento do nosso negócio diz respeito à ideia de saúde e bem-estar, uma vez que nós fornecemos somente ingredientes naturais. A gente até brinca, né, que todos os nossos ingredientes podem ser comidos também, que não vão fazer mal, para mostrar assim, o quanto naturais eles são, e depois eu posso dar alguns exemplos de ingredientes que nós usamos, né? Por sinal, nós lançamos recentemente um esfoliante, e na semana retrasada recebemos uma mensagem de uma cliente nossa que gerou uma certa dúvida. Eu não sei se ela não comeu o nosso esfoliante, porque depois de manipulado, esse esfoliante fica com um cheiro tão bom. Ele tem um cheiro meio que, assim, parecido com de bolo, sabe? Assim, o mesmo acontece com uma manteiga corporal nossa em que vai cacau. Depois de manipulada também, ela tem um cheiro muito parecido com bolo. E eu brinquei com a minha sócia de Odite, eu acho que o pessoal vai começar a comer nossos cosméticos, porque, né, eles têm um cheiro tão agradável, cheiro de bolo, assim, de coisa boa, né, de doce, enfim, que daqui a pouco a gente corre o risco das pessoas usarem para outros fins. Mas não tem problema, tá? Não vai causar reação. Então, foi justamente pensando nesse aspecto da saúde, até porque hoje, quando nós vamos para o mercado para comprar qualquer tipo de cosmético, né, eu desafio vocês a conseguirem interpretar todos os elementos que se encontram presentes nesses cosméticos. Se vocês pegarem os ingredientes, a maior parte deles, se vocês conseguirem conhecer 10% dos ingredientes que estão ali listados, talvez vocês consigam entender a água desmineralizada, o álcool, né? E claro, retirando aqui quem é estudante de química, dessas áreas de engenharias químicas, entre outros. Mas o cidadão comum, ele não consegue entender o que tem no produto que ele vai passar no próprio organismo. E quando que a gente sabe que muitos desses elementos hoje também já estão associados ao desenvolvimento de algumas doenças. Então, por exemplo, o caso do nosso simples desodorante, né? O desodorante que a gente usa no nosso dia a dia, que tem um elemento que é apontado como cancerígeno, como desencadeador de câncer de mama, que é o alumínio. A maior parte das pessoas nem sabe disso, nem sabe que está usando um cosmético, que acha que está sendo utilizado para o seu bem, mas que pode estar gerando algum tipo de prejuízo à sua saúde. E a ideia da sustentabilidade, porque o nosso negócio, então, visa, eu vou mostrar como daqui a pouquinho, né? Evitar desperdícios, né? E também evitar contaminação da natureza. Porque enquanto os outros elementos, né, que nós usamos no nosso corpo, muitas vezes, né, são lavados quando do banho e são carreados pelo esgoto, né, pelas nossas águas, enfim, né, que alcançam a água do banho, que alcança o esgoto e que tem a presença ali de materiais químicos, os nossos produtos não vão deixar esse resíduo. E sem contar, então, a ideia de desperdício que a gente busca evitar com esse nosso processo que eu explico a partir de algumas embalagens que eu vou mostrar na sequência para você. Então, esses são os elementos, digamos assim, centrais, né, desse nosso negócio. Bom, quem nós somos? Duas amigas que tinham como objetivo, ainda tem, né, como objetivo comum empreender, mas sem, contudo, descuidar de valores que nos norteiam nas nossas vidas. Seria muito incoerente eu, como professora de direito ambiental e como pesquisadora da área, lançar um empreendimento que não fosse condizente com os meus princípios, né, aqueles que me orientam na minha vida. E o mesmo vale para minha sócia, Odite, que inclusive é mestre em sistemas ambientais sustentáveis, né, e que também tem isso como um lema de vida. Então, os nossos valores, além daqueles 3 pontos chaves que eu já citei, né, são a ideia de sustentabilidade, bem-estar, do bem viver, se vincula a uma cultura indígena que é muito difundida na Bolívia, no Equador, inclusive nas suas constituições, né, como uma forma de vida totalmente dissociada também da ideia do consumismo, né, o consumismo puro e simples, né, que provoca uma vida mais contemplativa, né, uma vida que se volte mais para as vivências, para a sensibilidade, para a ideia do contemplar o que está no nosso entorno, né. O compartilhamento de saberes, a ideia de que cada um pode também de forma autônoma buscar melhorar a sua vida, né, são esses nossos elementos, digamos assim, norteadores. Aqui estamos nós, não é que vocês estão vendo presencialmente nesse momento. Essa aqui é minha sócia, que é a Odite, né, que tem toda uma formação também. Ela é esteticista, efetivamente, né? Ela tinha uma clínica estética, tem ainda até hoje, né? E conhece muito desse ramo, desse negócio, efetivamente, e tal. E aí depois fez toda uma formação, fui professora dela, né, no mestrado em sistemas ambientais sustentáveis, e foi ali que nós nos conhecemos. Bom, mas para entrar nesse processo, como eu disse, eu sempre fui professora, né? Então, nunca me imaginava empreendedora. E aí deixa eu contar rapidamente como surge a ideia do empreendimento. Então,
contando também, né? Meu filho, hoje pré-adolescente, com 14 anos, estava com 11 anos, 11 para 12, e ele joga num time de basquete, aqui de Lajeado. Com essa história de jogar, né, no time de basquete, começou a transpirar um pouco mais. E aí eles, mãe, tu precisa começar a comprar desodorante para mim. E aí eu pensei, mas eu vou comprar desodorante que tem alumínio para dar pro meu filho? Eu não. Né? E eu pensei, mas como é que eu vou fazer então? Se eu não posso... Aí fui nos mercados, né? Farmácias e outros, para tentar encontrar desodorantes naturais, que não tivessem na sua composição alumínio e outros tipos de elementos químicos, que eu já tinha conhecimento de associações com algumas doenças. Encontrei alguns, ele usava, não adiantava, continuava com os seus, né, suores e odores, enfim, não resolvia. Sem contar que alguns eram muito ruins assim mesmo, né? Escorriam, enfim, pela pele, entre outras coisas e tal. Aí disse, não, vou ter que encontrar uma outra saída. Aí fui pra internet, né? Hoje em dia tudo a gente vai pra internet, fui pra internet procurar receita caseira de desodorante. Encontrei uma, testei, encontrei outra, testei, até que achei uma formulação que eu achei muito boa. E aí comecei a fazer desodorante em casa. E aí comecei a contar isso pros meus alunos, né? De que eu tava fazendo desodorante em casa e tal. E uma amiga minha da universidade, conhecida da prof. Josiane, orientadora da professora, popularmente conhecida como Fofa, né? Mas o nome dela é Jane Mazarino, né? Que é professora também do PPGAD, no qual eu dou aula. Ela disse, por que tu não transforma isso num negócio? E eu pensei, meu Deus, será? Mas como transformar no negócio? Mas eu não quero fazer os desodorantes prontos para as pessoas, né? Porque aí envolve toda uma questão de registro da Anvisa e um monte de situações e tal. Mas aquilo ficou assim na minha cabeça, né? E aí eu comecei a pensar, mas podia ser um negócio interessante mesmo e tal, né? Até porque tem algumas dificuldades por detrás dessa ideia de fazer em casa. E aí o que eu decidi transformar em negócio, efetivamente, não foi o produto final, mas a ideia de facilitar e contribuir para que as pessoas superassem as dificuldades que eu tive em casa fazendo meu próprio desodorante. Então, meu negócio não é o produto acabado, não é o produto final, mas sim o que vem, né? O que está no meio, digamos assim, desse processo, né? Que é a ideia de facilitar a vida das pessoas, ou seja, né, fazer com que elas alcancem esses ingredientes já em pequenas porções, nas porções adequadas para misturar em casa e brincar, inclusive fazendo essa mistura, né? E sentindo o que está preparando para passar no próprio corpo, para que daí elas pudessem então fazer seus próprios cosméticos. Só que tem toda uma responsabilidade, mesmo que nós não fôssemos fazer somente o produto, né? Nós não faríamos o produto final, não precisaríamos de todos esses registros da Anvisa, entre outros e tal. Tinha toda uma preocupação minha e da Audite, né? Que depois para quem eu passei a ideia, ela gostou e acabou se tornando minha sócia também, enfim, de que a gente fizesse algo muito bem feito e sério. E aí o primeiro passo foi buscar capacitação. Então nós fizemos vários cursos, né? Curso de cosmético natural, enfim, fizemos alguns em outras instituições, outros contratamos para, né? Nós fizemos um onde nós contratamos os professores para ministrar no final de semana curso somente para nós. E quem nos auxiliou muito nesse processo também foi a própria universidade, por meio das mentorias e dos cursos do Tecnovates, onde nós pré-incubamos, né, há 2 anos atrás, e depois de passar por uma banca de avaliação, fomos incubadas. Então, até hoje, nossa empresa se encontra incubada no Tecnovates da Univates e nós temos acesso a mentores que nos auxiliam nesses processos, né? Porque eu, formada em Direito, eu não tinha nem ideia de como fazer cálculo de planilha, por exemplo, para chegar ao preço do meu produto, entre outras tantas questões. E foi ali no Tecnovates, então, que eu fui aprendendo com esses mentores. Bom, qual era esse problema, né, que a gente tinha que superar, então, que eu me deparei quando eu fui tentar fazer os desodorantes em casa? O domínio do mercado com esses cosméticos industrializados, com alta concentração de produtos químicos, né, alumínio, parabenos e outros metais pesados, foi o que eu encontrei na maior parte, né, dos mercados e farmácias. O impacto ambiental decorrente dos resíduos desses produtos no momento em que eu passo no meu corpo, né? A necessidade de promover a saúde de todos, que era um fim ao qual nós nos propusemos também, tanto que eu compartilhei a receita desse desodorante com 300 pessoas lá no início do processo, porque eu dizia, eu quero que todo mundo possa usar isso, né? Eu quero que todo mundo consiga acessar esse tipo de cosmético natural. Por sinal, se vocês acessarem a internet, vocês vão encontrar inúmeras receitas, não só de desodorantes, mas de outros tantos cosméticos naturais. A própria Bela Gil lançou recentemente um livro com várias receitas de cosméticos naturais, né? O problema é que não adianta só acessar a receita, né? E já mostro também por quê. O custo da compra dos insumos, né, não fracionados, e aí o desperdício gerado, e esse talvez tenha sido o nosso maior problema, e o problema com o qual eu me deparei lá no início do processo, e a falta de confiabilidade nos cosméticos naturais, assim, porque também eu fiquei pensando, aquele cosmético se diz natural, aquele que eu tô comprando lá na farmácia, ele tem um rótulo dizendo que ele é natural, mas será que ele é mesmo, né? Essa foi uma pergunta que, no momento em que eu tô manipulando
quando eu mesma estou misturando as coisinhas em casa, aí sim eu tenho certeza que é natural. Porque o rótulo, bom, né? Hoje em dia nós temos selos, nós temos auditorias por detrás de alguns selos, mas ainda assim, né? Nós teríamos que verificar toda essa questão das auditorias dos selos para ter certeza de que aquele que contém no rótulo lá uma menção de que é natural, de fato é natural. E aí, parte do problema também está representado aqui nesses desenhos, né? A boa parte das receitas requer uma balança de maior precisão. Muitos têm até esse tipo de balança em casa, a balança que pesa gramas. Eu não tinha, tive que comprar uma para mim, né? Então, isso tudo já tem um custo associado, né? Ou seja, para quem quer manipular cosméticos naturais em casa, vai ter que ter uma balança de precisão. A outra questão está aqui. A maior parte dos insumos vem em grandes quantidades, porque se eu comprar eles em pequenas quantidades, o custo dele é muito alto e torna quase que inviável o meu processo de realização de um cosmético em casa. Então, o que muitas pessoas também faziam? E acredito que muitos ainda o fazem, porque a gente tem muita gente fazendo cosmético em casa. Provavelmente elas compram em embalagens maiores, assim, só que aí tem um outro porém, que é o prazo de validade e a possibilidade desse produto vencer na sequência. Aqui, então, tem um exemplo, ó, né? Essa receita de desodorante que eu falava. 80 ml de leite de magnésia, 5 ml de óleo de girassol, não é o óleo de girassol de cozinha, né? Tem que ser um óleo puro, 1 ml de óleo ou resina de copaíba e 10 gotas de óleo essencial. Então, como tu faz isso aqui em casa, né? Esse é o grande problema. Para comprar óleo de girassol, tem que comprar pelo menos 100 ml, é caro. Para comprar óleo de copaíba, tem que comprar 10 ml no mínimo, também, né? E assim, o óleo essencial, então nem se fala, que se compram só normalmente em frascos de 10 ml. Então, a nossa proposta foi facilitar o acesso a esses elementos fracionados para que as pessoas pudessem manipular em casa. E aqui que nós entendemos que se encontra a inovação do nosso processo, né? É justamente nesse fracionamento dos insumos, do óleo de coco, da manteiga de karité, dos óleos essenciais, entre outros, e aí a oferta desses dentro de um kit pronto. Tá? Então, por que nós também entendemos que esse nosso processo ele se enquadra como inovação, né? Porque nós não encontramos concorrentes ainda no mercado brasileiro. Nosso único, que não é uma concorrência, é uma inspiração, eu botei aqui, e nós temos que também saber olhar para o concorrente como uma inspiração, né? É uma empresa americana, né, que faz algo, né, muito, ou na verdade nós hoje fazemos algo muito parecido com o que eles fazem. Então, o nosso negócio é muito parecido com esse também. A gente manda uma caixa, né, um box assim, fechadinho, com todos os ingredientes porcionados, com a receita, para a pessoa poder, então, pegar e fazer as misturas em casa. Ela não precisa pesar nada, já está tudo pesado e separado. Ela só vai precisar misturar. E o maior grau de dificuldade é colocar as manteigas em banho-maria para poder misturar. Esse é o maior grau de dificuldade. Então, a gente só recomenda, no caso de ter algum processo envolvendo banho-maria, que crianças não manipulem. Mas, no mais, nós temos alguns que nem precisam de banho-maria, até crianças podem manipular o nosso cosmético. Aqui, então, né, algumas formas de fragmentação dos nossos insumos, dos ingredientes, né? Aqui também, então, é isso que a gente vai fazendo, né? E a gente testou muita coisa antes de colocar, tanto que nós não temos tantos produtos ainda. Por exemplo, né, o shampoo a gente ainda não entende que ainda não chegou numa formulação ideal para poder oferecer para o nosso cliente. E olha que a gente já testou shampoo nos nossos cabelos e já ficou cabelo duro, e já ficou cabelo, enfim, lambido, já ficou cabelo de tudo quanto é jeito, mas a gente ainda não encontrou a formulação. A gente só coloca no mercado aquilo que a gente realmente já testou, que nós já recebemos feedback de amigos. A família toda tem que testar, né, pra gente saber se tá dando certo e assim por diante. Aqui, então, como vai? Nosso produto, ele vai em caixas, assim, né? Vai em caixas, então, cada kit é para um cosmético. Posso comprar um kit para hidratante, um kit para esfoliante, um kit para desodorante, e com cada kit, então, eu formulo um cosmético natural em casa. O mercado, então, ele abrange qualquer pessoa que esteja conectado com essa ideia de autonomia, saúde, qualidade de vida e bem-estar. E nós temos, claro, né, alguns nichos em específico que nós entendemos que se conectam muito com as nossas ideias, que são os grupos de vegetarianos, veganos. Nem todos os nossos cosméticos são veganos, né? Nós sempre alertamos sobre isso. Aqueles que têm cera de abelha não se enquadram como veganos, mas nós temos alguns outros que são veganos na sua totalidade. Pessoas com consciência ambiental, adolescentes são muito público-alvo da nossa empresa, porque eles estão muito conectados com essas novas ideias, né, de mercado mais sustentáveis, e os chamados consumidores responsáveis ou conscientes. As vantagens para o cliente, então, são a economia dos produtos e também de dinheiro, né, a partir dessa compra fracionada, porque ele já recebe tudo já fracionado, o mínimo de desperdício, autonomia na produção do cosmético natural, totalmente isento, então, de qualquer aditivo químico, né, ou o pessoal da química poderia dizer que nós nos valemos somente de uma química natural, né, não uma química artificial, a confiança no produto, uma vez que é o próprio cliente que está fazendo, que ele, né, vai usar no seu corpo, e a ideia de não entrar em contato com substâncias nocivas. Aqui eu trouxe também, né, como o evento também, né, está relacionado à ideia de empreender, né, alguns dos valores que nós despendemos até então, para vocês terem uma ideia, assim, mais ou menos do nosso investimento inicial, foi de R$10 mil, não é um investimento alto, né,
que foi basicamente para criar a estrutura que nós temos hoje de Instagram, marca e os cursos de capacitação que nós fizemos. E para vocês terem uma ideia do nosso custo fixo mensal aqui na gira hoje em torno disso. Claro que a nossa ideia é poder aumentar um monte esse custo fixo mensal aqui, porque isso significa que a gente vai estar vendendo muito mais, né, dos nossos produtos, tá? Mas esse é o nosso início de processo. E os nossos próximos passos, então, estão relacionados a esses testes com novos produtos. A gente está tentando ampliar ainda mais, né, a nossa oferta de produtos, firmar algumas parcerias com fornecedores e possíveis locais fixos de venda também, isso por uma demanda de clientes nossos, que já têm solicitado que a gente tenha pontos fixos também, né? Identificar fornecedores de embalagens ambientalmente adequadas, porque nós ainda usamos dentro desse nosso fracionamento algumas embalagens que não são aquelas que nós desejamos, né? Nós ainda temos que usar algumas que são de plástico, enfim, mas a ideia é ir substituindo o que for possível substituir, porque alguns óleos, infelizmente, nós ainda ficamos vinculados a colocá-los ou dentro de recipientes plásticos ou vidro, né? E no futuro implantar a logística reversa, esse é o nosso sonho de consumo. Fidelizar o cliente, aí ele não precisa mais comprar todas as embalagens, né? Ele vai mantendo elas em casa e nós só mandamos os insumos. E o próximo passo, esse bem assim, presente, deve sair agora já nas próximas semanas, implantar o QR Code para as nossas receitas, já tentando diminuir também a impressão. Hoje nós mandamos a receita junto, né? Mas a ideia é retirar ela e começar a mandar simplesmente um QR Code na embalagem para a pessoa acessar a receita de como fazer o nosso produto em casa. Aqui tem o nosso principal canal de comunicação, que é o Instagram, é por onde a gente faz as vendas, por onde a gente fala de matérias relacionadas aos nossos produtos, onde vocês acessam os nossos produtos, entre outros, enfim, que é o @purofazer, e é onde nós concentramos, digamos assim, a maior parte das nossas informações. E acho que é isso, Josi. Eu fico aqui aberta para, enfim, conversar e responder perguntas, né, para quem quiser. Agradecendo mais uma vez essa belíssima oportunidade de me ver aqui falando como empreendedor, que ainda é um pouco estranho para mim aqui, enfim, mas foi muito, para mim é muito bom poder participar também nessa nova, digamos assim, jornada de vida aqui, né, falando desse nosso negócio. Quero agradecer em nome da nossa instituição a tua belíssima apresentação e não poderia ser diferente, né? Uma professora, como você mesma colocou, né? Com toda essa história de estudo, de pesquisa na área ambiental, trazer um empreendimento com todas essas características, né? É muito bacana mesmo a gente perceber teu relato que foi a partir de uma necessidade da tua família, não é? Uhum. E muitas vezes são aí que estão as grandes ideias, né? A partir de uma necessidade nossa mesmo, não é? Eu tenho aqui alguns comentários e algumas mais poucas provocações para fazer, mas se alguém quiser colocar alguma pergunta no chat, fique bem à vontade, tá? Quiser fazer algum comentário. Eu também acabei lendo um pouco sobre a história ali do desodorante, do alumínio, né? E ele realmente é muito prejudicial, porque o alumínio bloqueia, né, os poros da nossa axila. E isso que faz também um grande mal, além de ser cancerígeno. Então, é muito sério isso, né? É uma coisa que ainda muitas pessoas não conhecem, né? Então é importante a gente ficar atento a isso. Eu queria te perguntar quais foram, assim, os principais desafios como empreendedora que vocês tiveram, assim, em termos de pandemia, por exemplo, do contexto pandêmico, não é? E na questão, assim, de conseguir atingir o público-alvo de vocês, porque ele me parece um público bem específico, mas como você falou, é um público crescente, né? Esse público com essa consciência ambiental, ele é crescente. Mas como é que vocês lidaram, se vocês tiveram esses desafios e como vocês estão superando eles? A pandemia, ela nos atrapalhou basicamente na questão do acesso a alguns insumos, né? Por não termos loja física, nós já tínhamos aberto, digamos assim, um negócio, né, dentro das plataformas virtuais, né? Isso nos facilitou a questão do contato com os nossos clientes, né? Porque nós não precisávamos daquele espaço físico, né? Que para muitos foi fechado durante a pandemia, né? E que impediu, digamos assim, esse tipo de contato. Muitos tiveram que se reinventar nesse sentido também, né? Encontrar canais de comunicação com seus clientes. Então, nesse sentido, na comunicação direta, ela não nos atrapalhou. Ela nos atrapalhou no acesso aos insumos. Nós tivemos bastante dificuldade, demorou tudo muito mais para chegar, né? As nossas embalagens demoravam para chegar, os nossos insumos que tem algumas ceras, por exemplo, nós temos uma preocupação muito grande com a questão da origem dos nossos insumos. Então, eu até poderia comprar algumas manteigas e ceras mais próximas de mim aqui, né? Mas elas não têm atestado de pureza, de origem. Então, muita coisa a gente segue comprando de São Paulo. E aí nós tivemos problemas, né, para conseguir acessar algumas dessas nossas matérias-primas, né?
Mas isso por essa preocupação, como eu disse, da gente ter um cuidado com a origem desses insumos todos, né? Para que realmente a gente não tenha problema algum quando do manuseio. Quanto à questão do desafio como negócio, propriamente dito, eu acho que ainda é um desafio que a gente vem vivenciando, é de fazer com que as pessoas entendam o nosso negócio. Porque ainda a gente recebe muito pedido, assim, né, via WhatsApp, Instagram, assim, então eu quero comprar o desodorante. Não, mas a gente não vende desodorante, né? A gente vende... Até um amigo meu brincou essa semana, ele disse assim, sim, vocês inventaram o negócio, né? Porque vocês não trabalham nada, vocês fazem as pessoas trabalharem em casa. Não, mas não é isso. A gente quer que as pessoas tenham essa experiência, efetivamente, né? E principalmente saibam o que estão manipulando, né? Porque, volto a dizer, né? Se eu vendo meu desodorante pronto para a pessoa, sempre tem um pouco daquela dúvida que eu tinha quando comprava algum produto natural. Mas será que é mesmo natural? Será que não tem? E aí, quando eu estou manipulando em casa, né? A pessoa está fazendo ali, eu estou vendo a mágica acontecer. O hidratante é mágico mesmo, porque a gente bate ele no mix, né, no mixer em casa, e vira um chantilly aquele negócio. E aí tu olha e diz, meu Deus, esse chantilly, como assim? Dá para passar no corpo? Dá, é para passar no corpo. Então tem alguns processos até que são bons de fazer em casa pelas sensações que eles vão nos trazendo e vão oportunizando. Mas ainda nós verificamos, tem gente que nos pergunta, vocês têm certificação da Anvisa? Daí também a gente, não, mas a gente não é uma empresa de cosméticos. E isso acho que diz respeito ao fato da gente não ter concorrente. A gente não consegue nem dizer assim, olha, nosso negócio é como aquele lá, sabe? Aquele outro famoso. Né? A gente não consegue nem ter uma referência. Então, mas aos poucos a gente vai conseguindo mostrar para todo mundo o que é. Essa experiência de fazer, né? A gente observa que é uma tendência bem forte, né? O consumidor ter a experiência, né, de manipular, de poder fazer o seu próprio produto. E uma outra dúvida que eu fiquei, até eu já conversei contigo sobre isso, mas eu queria esclarecer para todos que estão nos assistindo, vocês têm a possibilidade hoje de fazer o envio para qualquer parte do Brasil? Como que é isso? Não vira, não estraga, não vaza? É bem perguntado. Não vira, não estraga, não vaza, isso a gente garante, né? Claro, sempre tem aquela questão. Todo mundo já viu aqueles videozinhos dos sistemas de logística, né? Manipulando embalagem, né? Enfim, de cartinhas e pacotes, né? Aquele negócio pessoal. Então, assim, né? A gente faz isso, inclusive, tá, Josi? A gente sacode, a gente, né, joga a caixa para cima. A gente já fez até disso. Como empreendedor, tu tem que fazer, né? Tem que testar para ver se tua embalagem vai vazar ou não. 100% a gente não consegue dar garantia. Pode vir a ocorrer, mas até hoje, de todas as vendas que nós já fizemos para São Paulo e outros lugares, Minas Gerais, nunca nos relataram que algum produto tinha vazado. E sempre com aquela ideia, vazou, a gente repõe, né? Também tem esse compromisso da nossa parte. Mas o nosso problema hoje é logística, tá? Porque até Minas Gerais a gente consegue ter um preço de frete razoável. Acima de Minas Gerais é um problema. O preço do frete é altíssimo para o nosso negócio. Então, nós já estamos procurando alternativas. Uma alternativa que nos surgiu, talvez, é de criar um entreposto em São Paulo. Nós temos um contato lá com o qual a gente está negociando, né? Com a possibilidade de, daqui a pouco, colocar um entreposto lá, e de lá vai para o Norte e Nordeste. Porque hoje nós não conseguimos comercializar para o Norte e Nordeste pela questão do frete. E a outra saída que nos foi apontada, que talvez a gente venha a recorrer a ela também, são essas plataformas compartilhadas de venda. Então, hoje nós temos... Eu vou citar 2 exemplos mais famosos, né, mas não é nenhum desses aos quais nós vamos nos filiar, até porque também, né, a gente tem que sempre olhar contrato e preço de comissão, entre outros. Né? Mas tem o Mercado Livre e a Magazine Luiza, por exemplo, né, que estão hoje abertos nesses sistemas de venda. Qualquer um pode vender os seus produtos por meio desses sistemas. Né? E ali, então, o frete se torna muito mais em conta para essas outras regiões que hoje, para nós, são um problema. Só que aí nós temos que olhar bem para os contratos, porque aí tem uma questão que se chama comissão. Né? E, às vezes, essa comissão mata o teu negócio. Então, para além desses 2 exemplos que eu citei, que são os mais famosos, hoje nós já temos outras plataformas também, né, que já tem hoje, inclusive, a ideia de frete grátis, enfim, e trabalham com comissões muito menores sobre o teu produto. Então, é uma outra alternativa que se pode buscar hoje para conseguir comercializar pelo país inteiro. Esse é o porém de nós termos um vasto território, né? É longe, né? Norte e Nordeste fica bastante longe. Nós temos aqui algumas perguntas no chat do Cleidmar Silva. De certa forma, a gente já falou, mas eu vou ler para que daqui a pouco tu possa complementar. Quais os impactos causados pela pandemia no negócio que fizeram para se reinventar nesse novo normal? Mais ou menos, eu acho que... O impacto foi basicamente o acesso aos insumos, né, que nos foi dificultado. Obrigada, Cleidmar, pela tua participação. Agora, um comentário, uma pergunta da nossa querida Andréia Barros, nossa amiga, doutora Andréia. Meu Deus, que honra ter ela como público. Olha só, ela pergunta, eu ia perguntar exatamente sobre a disposição dos resíduos, mas com a logística reversa
isso se resolve, né? É a ideia de vocês, como é que vocês fariam? Nós já mandamos junto com cada kit uma embalagem que ela comporta o produto finalizado, né? Então, por exemplo, no kit do hidratante, né, nós mandamos uma água o nome é terrível de dizer, desmineralizada, né? Enfim, ou purificada, que então ele comporta um ingrediente, mas ao mesmo tempo ele serve depois para a colocação do hidratante já manipulado, já processado em casa, né? A intenção é, primeiro, que essas embalagens finais não sejam colocadas fora, que a gente possa criar um vínculo com o nosso cliente, que ele, na compra do próximo kit, ele nos diga, olha, eu já comprei um kit de vocês, então a gente já deduz, inclusive, do preço essa embalagem final, que ele não precisa mais receber. E aí a gente manda em embalagens, ou menores, ou tidas como mais sustentáveis, digamos assim, né, esse mesmo ingrediente. E a outra possibilidade é essa de criar esse sistema de rastreamento e de devolução das nossas embalagens para que a gente possa fazer o reaproveitamento. Eu posso dizer que essa é uma dificuldade ainda do nosso negócio, né? Agora, recentemente, nós conseguimos migrar, por exemplo, no caso do esfoliante, de uma embalagem era um pote que nós trabalhávamos de plástico, para uma embalagem, um pack de papel por fora, né? Que tem um potencial de reciclagem muito maior do que essa outra embalagem, né? E isso nos deu uma alegria, assim, conseguimos, né? Eliminamos um plástico do nosso processo. Claro. Mas é uma outra dificuldade que se tem. E que, olha, eu sempre digo, pode ser um negócio, né? Porque está faltando disso no mercado, né? O que a gente sente falta? De pessoas que produzam embalagens mais sustentáveis. A gente já tem visto em alguns produtos, né? Hoje finalizados, já tem desodorantes sendo vendidos em embalagens, parece um rolinho de papel, assim, né? Tipo um stick e tal. Mas falta ainda muito, né? Isso pode ser um bom negócio para quem quiser empreender, né? Certo, muito obrigada, Andréia. E um abraço para a querida Andréia, enfim, que prazer ter ela aqui nos vendo. Apenas virtualmente, né? Mas é o que temos para o momento, não é? É o que temos para o momento. Mas, Josi, antes no início, professor Jean, eu acho que tu falavas, né? Convida a família e tal. Eu acho que tem um benefício do virtual. Nas minhas aulas virtuais, eu já ouvi muito aluno meu dizendo: prof, a minha avó tá te olhando. Prof, olha pra... Eles abrem a câmera, mostram a família olhando minha aula de direito ambiental. Viu? Então, expande mais os horizontes com o virtual. Sim. Tem mais uma pergunta, prof. Luciana, da nossa querida colega do campus, Adelaide. Ela pergunta o seguinte: vocês têm intenção de expandir o negócio para clientes que queiram revender os produtos prontos? Sim, temos, e já estamos com negociações desse tipo, né? Porque nós já temos hoje esteticistas fazendo esse tipo de negócio conosco. Essa situação de São Paulo, da qual eu falava, ela é, né, nesse formato, né, de uma esteticista que já vinha comprando os nossos produtos, está com interesse agora de revender, e provavelmente é junto a ela que nós vamos estabelecer esse entreposto também, que vai facilitar a nossa questão do frete também, né? Tu lembra quais são os teus produtos que vocês fazem, assim, para nos listar rapidamente? Os que vocês têm hoje e assim, quais os que vocês estão pensando em ter num futuro próximo, assim, se tu puder nos dizer. Então, hoje a gente tem hidratante corporal e hidratante para as mãos. Nós temos também para o corpo uma manteiga corporal, né, que a gente recomenda para peles mais secas e principalmente agora para o uso mais no inverno. Temos um bálsamo labial também, que também dá vontade de comer, né? A gente passa no lábio, mas não dá vontade de comer. 2 tipos de desodorantes, um que é em roll-on e outro que é em creme. E aí depende muito da preferência. Minha sócia só usa o roll-on, eu só uso em creme, então, né, vai muito de acordo com a preferência da pessoa. Os ingredientes deles são diversos, também são diferentes, né? E só sobre esse desodorante em creme, Josi, nós recebemos recentemente um depoimento muito lindo de uma cliente nossa, que disse que há tempo ela estava tendo dificuldade, já tinha procurado vários dermatologistas, que ela já tinha desistido de usar desodorante, não sabia mais o que fazer, porque ela tem uma pele muito sensível, começou a usar o nosso em creme e ela não teve problema algum. Aquilo fez um bem para nós, assim, quando ela deu aquele depoimento, que tá até nos nossos, acho que tá no nosso Instagram, enfim, né? Para mostrar, assim, o quanto a gente está no caminho certo, assim, de quanto o nosso produto realmente ele não agride, né, o corpo humano, que é essa ideia, e nem faz mal para a saúde. E aí temos os esfoliantes, também facial e corporal. E um dos próximos lançamentos provavelmente vai ser agora o hidratante para o rosto, que a gente até brinca que ele vai conter inclusive o óleo que a rainha da Inglaterra e todas as princesas usam há muito tempo. É só procurar na internet qual é que é o óleo que elas usam, que faz com que elas tenham toda aquela pele linda. E o nosso hidratante, que é um óleo essencial, é um óleo natural que elas usam, e o nosso hidratante vai ter esse óleo junto também junto aos seus ingredientes. Então esse é o próximo lançamento, até pensando agora também no inverno e no fato que as pessoas usam mais, né? E a
a fragrância e o perfume, cada cliente pode escolher, ou vocês têm na manteiga pode escolher, nós temos 2 possibilidades, a manteiga corporal sim, no hidratante ele vai a princípio normalmente quase que sem cheiro, para a pessoa poder usar o seu desodorante depois e até o seu perfume, né? E o que a gente sempre coloca também é que quem é adepto desses processos e tem óleos essenciais em casa, pode acrescentar. Eu faço isso nos meus hidratantes, eu manipulo ele em casa e depois vou botando os meus próprios óleos. Então eu personalizo, né? Mas se a pessoa quiser comprar também o óleo da gente, enfim. Só que aí eu acho que vale a pena, às vezes, também a pessoa ter o óleo em casa, que ela pode ter outros tipos de usos, e bota lá, né? O seu cheirinho de preferência, digamos assim, depois de ter manipulado o nosso produto. Então, professora Luciana, já olhando aqui para o meu relógio aqui, nós já nos aproximamos do nosso final, que na sequência nós teremos outra mesa redonda. Eu quero te agradecer muitíssimo e quero dizer que o teu empreendimento, ele representa muito do que a gente costuma trabalhar com os estudantes lá em sala de aula, né? Que são as novas métricas do empreendedorismo, que é não quanto de lucro um negócio gera, mas o quanto de bem ele faz para as pessoas, ou o quanto ele melhora a vida das pessoas, né? Então, por isso que a gente tinha certeza que a tua fala ia ser muito, muito ilustrativa e muito didática nesse sentido. Nós desejamos, assim, vida longa ao Puro Fazer, muito sucesso, né? E que continue aí fazendo alguns lançamentos, não é, professora? Que a gente vai ficar acompanhando. Que bom. Poder, assim, ver um empreendimento como este, como você colocou no início, que consegue verdadeiramente demonstrar, né, uma preocupação não só com o econômico, social e com o ambiental, com o bem-estar das pessoas, né? E tem muitas possibilidades, né, Josi? Eu acho que a gente só tem que olhar para o lado um pouquinho, às vezes, mais, assim, e acreditar que dá, né? Que alguém que nunca pensou em ser empreendedora, né, decidiu ser também. Eu quero te agradecer também, mais uma vez, Josi, professor Jean, também, muito obrigada pela oportunidade. Vai ficar na minha memória, né, como a minha primeira palestra como empreendedora. Olha só. Eu não vou esquecer de vocês, e que bom que foi com vocês, né? Eu já tive a oportunidade de visitar o campus lindo de vocês, e conheço o trabalho belíssimo que vocês fazem ali, o teu trabalho, Josiane, também hoje já com os orgânicos, com a própria horta, né? Sempre compartilhada no Instagram, eu vejo lá as tuas iniciativas também. Então, estou muito feliz de ter estado aqui com vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço, em nome do nosso campus, a tua presença, mesmo que virtual, não é, professora? A gente, infelizmente, agora não podemos mais nos encontrar onde nós nos encontrávamos antes da pandemia, né? Que eram em alguns eventos aí para compartilhar nossas pesquisas, nossos trabalhos. Estamos com saudades e esperamos que em breve tudo possa se estabilizar. Desejamos, assim, bastante sucesso. A última pergunta, o pessoal está perguntando onde a gente vai para adquirir os produtos. A Andréia perguntou, a Rosvita perguntou, um abraço, Rosvita. E a Andréia perguntou se o desodorante tem perfume. Não. Onde, então, qual é o canal que... É Instagram, tudo via Instagram. O Instagram redireciona lá e por lá a gente consegue conversar, tudo por lá. Tá? Joia. Muito obrigada, professora. Até breve. Muito obrigada, Josiane, professor Jean. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. E na sequência, nós já voltamos com a nossa próxima mesa redonda, né? Que vai falar sobre rotina, estabelecendo conexões entre crianças, famílias e escola durante o caos na pandemia. Então, aqueles que têm crianças em casa, adolescentes, que estão aí procurando algumas respostas sobre como conviver melhor neste momento tão delicado. Nós vamos falar agora sobre um tema que muito nos inquieta, que é a rotina de uma família brasileira, diríamos assim. O título para nossa conversa é Rotina, estabelecendo conexões entre crianças, famílias e escolas durante o caos na pandemia. Eu já quero de antemão agradecer aos presentes, aos nossos convidados especiais. Quero agradecer também a todos que estão nos assistindo pelo YouTube. Quero pedir para que convidem as demais famílias, aquelas pessoas que vocês entendem que podem receber alguma contribuição com a nossa discussão que nós vamos fazer aqui,
tá? Porque a gente sabe que essa pandemia trouxe muitos desafios. Então, compartilhem o vídeo com os familiares e amigos de vocês. Nós teremos, então, a participação da Agatha Tessmann e do João Cíceri, que propuseram esse tema para que a gente pudesse falar sobre rotina escolar no contexto de pandemia. E nas nossas conversas, ao iniciar uma ação de extensão, nós tivemos, então, a ideia de trazermos mais parceiras, não é? Para tratar desse assunto. Então, a Agatha e o João vão nos auxiliar nessa redonda. E eu quero apresentar as nossas convidadas externas, a Josiane Stamm, que em sua bagagem profissional soma quase 20 anos de experiência com pessoas, é Kid Coach e analista comportamental, formada pelo Instituto de Crescimento Infanto-Juvenil e consultora educacional formada pelo Instituto Paula Camilo. Ela é formada em administração de empresas, com especialização em gestão empresarial, tem 18 anos de experiência no setor bancário. É também empreendedora e mãe de 2 crianças. A Juliana Daniel são 5 anos de experiência em cargos de administração de empresas e 13 anos com atendimento de pessoas em instituição financeira. É Kid Coach, analista comportamental, formada pelo Instituto de Crescimento Infanto-Juvenil e consultora educacional formada pelo Instituto Paulo Camilo. Formada em magistério, graduada em administração de empresas, soma em seu currículo 3 MBAs, gestão empresarial, finanças e controladoria e gestão empreendedora de negócios. É também empreendedora e mãe de 2 crianças. Então, gente, eu vou pedir para as gurias poderem se apresentar um pouquinho e contar um pouco sobre o desenvolvimento do trabalho que elas estão trazendo e de que forma elas podem contribuir com este tema. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer muito em nome da CORE Desenvolvimento Humano esse convite tão especial da professora Josiane, dos meninos da Agatha e do João, e dizer que estamos muito felizes de participar desse evento. Para começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a CORE. Então, a CORE Desenvolvimento Humano, ela surgiu com o propósito de gerar conexões, de transformar a qualidade de vida das pessoas. Uma das últimas colocações da Josi é que eu sou mãe, assim como a Juliana, e eu acredito que esse ser mãe é que nos trouxe essa caminhada, e por isso que nós estamos aqui hoje. Então, assim, em nome da Juliana, eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é a CORE. A CORE, ela trabalha com uma metodologia que é chamada de Kids Coaching, e essa metodologia, ela se utiliza de inúmeros conhecimentos, como psicopedagogia, neurociências, o próprio coach, gestalt terapia, inúmeros conhecimentos que se juntaram e foi criado pela Márcia Belmiro um método. E nós trouxemos esse método depois de estudar ele para dentro de casa. E isso que é bacana, porque a gente sabe que através da experiência ele realmente funciona. Então, a gente quer passar um pouquinho para vocês, aproveitar esse momento hoje, de como a gente realiza esse trabalho, que ele pode ser utilizado com processos formais ou informais, como esse bate-papo que a gente está fazendo agora, ou um projeto personalizado para a escola, ou também algum evento, como palestra ou um bate-papo, como a gente está fazendo nesse momento, tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nós não somos mães perfeitas, nós estamos longe de sermos perfeitas, mas conforme eu já disse antes, através dessa metodologia, a gente percebe que sim, que é possível trazer mais harmonia para o ambiente familiar. Porém, o que funciona na minha casa é totalmente diferente do que pode funcionar na casa da Juliana, na casa do João, da Agatha, da própria Josi. E o porquê disso? Porque nós somos pessoas diferentes, e isso é fato. Então, quando a gente percebe isso dentro de casa e tem essa percepção junto aos nossos filhos, a coisa fica um pouco mais fácil de lidar. Porque eu posso fazer toda uma regra e combinado com o meu filho e ele aceitar bem, e eu posso fazer todas as regras e combinados da mesma forma com a minha filha e ela não aceitar da mesma forma. Por quê? Porque eles são pessoas diferentes, então a gente precisa ter essa adaptação. Um exemplo bem claro, eu posso programar para o final de semana um passeio maravilhoso, chegar empolgada em casa e contar para minha filha e ela dizer, tá, bacana. Mesmo que ela tenha gostado efetivamente de participar. Mas por quê? Porque as pessoas têm comportamentos e têm perfis diferentes. E esses perfis comportamentais, eles podem ser moldados, principalmente na criança. Depois a Juliana vai falar um pouco sobre esse tema, de que o nosso cérebro ele se desenvolve até lá pelos 20 e poucos anos. Então veja quanto tempo que a gente pode trabalhar com tranquilidade, com muito amor, para tentar ajudar esses nossos pequenos a se tornarem adultos mais fortalecidos. Nós trabalhamos com foco no futuro,
Não estamos aqui para julgar ninguém, muito menos dizer o que está certo e o que é errado, mas sim mostrar para vocês algumas possibilidades e caso isso faça sentido para vocês, apliquem nas suas casas, ficaremos muito felizes. Certo? Que todos tenham uma boa noite e estamos aí à disposição. Certo. Nós vamos seguir aqui o nosso bate-papo. Quando a gente fala em organização, rotina de estudos, ou a importância de um bom ambiente de estudos para que tudo isso aconteça, né? Quais as dicas que vocês nos deixam, assim, para quem está assistindo a live, para quem tem crianças pequenas em casa? Boa noite, Juliana, você pode nos ajudar? Boa noite a todos, boa noite, professora Josi. Agradecendo novamente o convite, a gente está muito feliz de estar na companhia de vocês, podendo compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e poder contribuir também com a Agatha e com o João aí nesse trabalho desenvolvido por eles. Então, compartilhando um pouquinho da rotina, né? Eu gostaria de voltar um pouco no tema que a Josi começou a abordar, que é muito importante que os pais e os professores entendam que as crianças, elas são seres em constante desenvolvimento. Cada fase é uma construção, né? Quando a criança nasce, ela nasce com o sistema límbico do cérebro totalmente desenvolvido, que é o lado responsável pelas emoções, né? Então, tudo para ela é emoção. E isso fica muito visível quando a gente tenta, né, convencer nossos filhos de algo, e eles usam a birra, usam o choro, e muitas vezes isso fica difícil no dia a dia. Mas se a gente entender que tudo isso faz parte do desenvolvimento deles, que eles estão expressando o sentimento dessa forma, né? Isso porque o lado do cérebro, que é o neocórtex, responsável pelo pensamento, pelo sistema do raciocínio, da organização das ideias dele, ainda está em construção. E isso vai ficar em construção até lá perto dos 21, 24 anos, né? A gente vai entendendo isso e vai construindo isso junto com eles e tendo um pouco mais de paciência para lidar com cada fase, né? Quando a gente entende isso, a gente também entende que a gente precisa ajudar nossos filhos em todas essas fases, orientando, construindo os valores das famílias, né, para que eles tenham um pouco mais de certeza dos caminhos que eles precisam trilhar. E quando a gente vem falar do tema de rotina, é porque o sistema de rotina ele é importante em qualquer fase, em qualquer idade, para que traga um pouco mais de clareza para as crianças, a ideia de tempo, de organização, vai deixar a criança com um pouco mais tranquilidade no desenvolver das suas tarefas, porque a criança ela tem muita ansiedade, né? E quando ela fica com o sistema dela transparecendo ansiedade, isso também vai gerar o emocional dela expressar mais choro, mais birra, porque ela não tem certeza do que vai acontecer. O dia dela vai ter muita instabilidade, né? E aí eu trago aqui algumas dicas que possam ajudar quando a gente fala do estudo, né? O estudo, durante a pandemia, foi um assunto muito debatido, né? Que desestabilizou as residências de uma forma geral, porque o que existia de rotina nas famílias antes da pandemia era uma coisa, e a rotina dentro das famílias durante a pandemia foi um sistema totalmente diferente, né? Então, agora o sistema do ensino está voltando aos poucos, mas mesmo assim essas dicas elas são válidas, porque uma parte do ensino ali está ainda híbrido, né? Algumas crianças ainda podem optar por continuar online, então o que a gente traz aqui para essa organização são dicas válidas para tentar organizar essa rotina do estudo, tá? Então seria assim, ó, o primeiro passo é a gente entender se o ambiente que a criança está, ela proporciona um grau de concentração para a criança. Porque a gente em casa, a gente tem um sistema, um ambiente altamente competitivo, né? A criança, ela tá num ambiente que ela fica ansiosa pela chegada da família, e querendo ou não, eletrônicos são as telas, às vezes é o irmão mais novo, né, que tá brincando, ela também gostaria de brincar. Então, quando a gente pensa que a criança ela tem que ter concentração para estudar, é como se a gente pensasse em nós, no nosso trabalho, se a gente tem uma tarefa, eu ainda sou estudante, né, da faculdade para fazer, a gente precisa do nível de concentração. Então, a criança, ela também precisa daquele ambiente, daquele cantinho que vai proporcionar isso para ela. A segunda dica é que se o horário do estudo dela está adequado. Mesmo que a gente saiba que muitas vezes a gente não consegue intervir, porque é o horário que a escola dispõe, né, daquela oferta da aula, mas a gente pode intervir no momento que a gente está observando o nosso filho. Por exemplo, a aula dela é de manhã, ela está tendo disposição para essa aula? Ou talvez se ela dormisse um pouco mais cedo, ela ia acordar um pouco mais disposta? Se ela acordasse uns minutinhos mais cedo e tomasse um café mais tranquilo, ela já ia entrar
na aula, né, com um nível de alerta melhor, né, para aquela aula, não ia entrar mais cansadinho, né, mais desatento. Então, são pequenos detalhes que podem fazer a diferença, né. Terceira dica seria no sentido assim, ó, a criança, ela tem clareza que aquele momento é o momento dela estudar e que isso não é negociável. Isso tem que estar muito forte nas conversas, né, dos pais com os seus filhos, no sentido de que o estudar é de extrema importância e que isso não é negociável. É preciso existir esse momento, né, o horário fixado pela escola ou em casa, o horário posterior para o estudo, mas que na sua rotina diária existem momentos também de encontro familiar, um horário de brincadeira, um momento mais leve, para que ela entenda que aquele horário do estudo, ele tem início, meio e fim, que ela precisa se dedicar, e depois ela vai ter um momento mais descontraído, que vai ser o momento de brincar, o momento que a família vai estar junto, vai ter um jogo, vai ter algum momento que vai estar todo mundo ali da brincadeira também. Então, isso é importante para que ela consiga organizar o dia dela e entender essas fases do dia e poder viver cada momento com mais tranquilidade, sem ter aquela ansiedade. Ah, mas eu vou ficar aqui estudando esse tempo todo? Eu vou ficar e não vai acabar nunca, né? Porque fica chato para a criança. Ela tem um nível de concentração muito curto. Então, se ela se dispersa rápido, a gente tem que concentrar as energias dela com qualidade ali e depois ter outros momentos que ela possa também brincar com qualidade. A quarta dica seria no sentido assim, ó. A gente trabalha sempre sem julgamento, mas uma coisa é importante a gente comentar que o tempo que os pais ou o cuidador ou quem está acompanhando a criança naquele momento do estudo, se esse tempo está tendo qualidade. Quando eu falo qualidade, é que a gente entende que realmente a pandemia trouxe, né, o estudo para dentro das residências e isso não foi fácil, né? E isso diariamente ele se tornou cansativo. Mas os pais, eles não são obrigados a saber tudo, né? Só que no momento que tu já vai com essa barreira ajudar o teu filho, tu passa essa insegurança para ele. Né? Tu passa que esse momento não é legal. Então, no momento que tu se dispõe a ajudar ele de forma genuína, com aquela verdade, mesmo que tu não saiba tudo, mesmo que aquele momento vai ser difícil, mas que tu se coloca ali por inteiro para ajudar ele, tu vai colocar valor naquilo e tu vai fazer o seu filho também enxergar que aquele momento é importante, que ele tem que ser feito e ele tem que ser feito com qualidade. Muitas vezes a gente fala assim, alguns conteúdos, né, os pais não têm a didática que os professores têm em sala de aula. A gente teve que revisitar muitos conteúdos, né? Depende da idade da criança que a gente tem em casa. Mas daqui a pouco uma forma de abordagem, olha filho, eu não lembro desse conteúdo, vamos sentar aqui, vamos pesquisar junto. Se coloca abertamente para a criança, para poder colocar valor naquele momento e dizer para ele quanto é importante, né, se dedicar e fazer aquilo com qualidade, porque tem que ser feito. A hora do estudo não é negociável, ela vai ter que acontecer, né? E que se ela tem que acontecer, que seja da melhor forma possível. E a última dica que eu deixo é que os pais que puderam acompanhar e estão acompanhando ainda seus filhos, que eles observem as atividades, né? Porque cada criança tem a sua idade e a gente consegue observar se aquelas atividades que a escola está proporcionando, elas estão despertando o interesse da criança, elas têm uma certa criatividade, porque as escolas, elas também precisaram se reinventar. E com certeza isso não foi tarefa fácil, não está sendo tarefa fácil. E eu acho que quando as famílias, elas conseguem fazer uma troca, né, com a escola e ter um diálogo aberto com a escola, né? Também sem julgamento, mas sugerindo algumas coisas para a escola e ter esse canal aberto de conversação, é muito válido, é muito importante e engrandece o processo, né? Ter uma troca com a professora, né? Porque os feedbacks, né? Ou propor até uma entrevista da professora com os alunos, uma atividade que eles gostariam, eu acho que engrandece muito o processo e quando tu tá à distância, esse canal precisa existir. Os pilares da educação envolvendo a escola, as famílias e as crianças nunca precisaram ser tão estreitados como agora durante a pandemia. E eles são essenciais que eles aconteçam. Então fica aí umas 5 dicas aí para o pessoal rever e revisitar. Enquanto você falava, eu ia me lembrando também, né? Porque eu também tenho a Verônica, de 7 anos, né? De como são importante a gente lembrar e relembrar, né? Tu falava das interrupções, não é? Eu tenho tido o privilégio de poder trabalhar em casa e muitas vezes a maioria das pessoas vê só o lado bom disso, mas nós temos que lidar com as interrupções. Tanto eu interrompendo a Verônica nas atividades de aula dela, quanto ela me interrompendo, porque aos olhos dela é a mãe que está em casa, não é a mãe trabalhadora, é a mãe. Então tem sido um desafio assim bem constante a gente trabalhar essas questões. E tu falava uma coisa muito importante, que nós também já trabalhamos lá no IFE, quando nós retomamos as nossas atividades pedagógicas não presenciais, que é a importância do sono, né? Até foi o nosso diretor, o Christian, que falou
sobre esse tema, né? De como é importante as crianças, os adolescentes, até mesmo os adultos, terem um horário fixo para ir dormir, que seja um horário que permita com que as pessoas tenham as noites, as horas necessárias de sono, né? E às vezes os adultos esquecem que são eles que conduzem esse processo, né? Que a criança ela não tem maturidade para ir dormir sozinha, né? Às vezes nem o adolescente ou o adulto consegue dormir a hora que ele queria, que dirá as crianças, não é? Então eu acho que nós adultos precisamos sempre nos lembrar, né, que a gente está ali enquanto educador, enquanto responsável e precisa conduzir. Não adianta só dizer vai dormir, né? A gente precisa realmente, muitas vezes, conduzir essa situação, né? E em relação à atenção plena que tu falaste, né? Também é um aprendizado, um desafio diário, porque nós, enquanto sociedade, eu percebo que nós estamos querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E isso é muito ruim para a nossa rotina, para o cuidado com os nossos filhos, e enfim, para várias coisas que não vêm ao caso aqui. Mas enquanto a gente está se dedicando ali a ajudar os nossos filhos, a gente precisa muito ter essa atenção plena que tu mencionou, não é? Porque senão eles não concluem, eles percebem que nós não estamos ali e eles automaticamente se dão ao direito de não estar com toda aquela atenção plena também, né? Então, como são complexos esses processos, não é? E a gente precisa lembrar que são crianças, não são adultos em miniatura, não é? Eu quero agradecer o pessoal que está aqui no chat, dizer que vocês podem ir fazendo perguntas. Quero mandar um abraço pro pessoal do curso de secretariado, que deve estar conosco. Deixem um oi aí para a gente saber quem está por aí. E eu vou passar para o João agora para fazer uma pergunta, para cumprimentar também o pessoal. Boa noite a todos, eu sou o João Victor, estudante da FSU, e eu queria fazer uma pergunta para a Juliana sobre regras e combinados. Qual é a melhor forma de fazer para as crianças? Então, assim, alguns temas realmente requerem, né, as regras e combinados. Às vezes pode soar forte, né, a palavra regras e combinados quando a gente comenta de crianças, mas eles entendem perfeitamente, né, quando a gente fala de regras e combinado, porque a gente pode colocar, né, um acordo entre as partes, né, a gente vai fazer um combinado. Quando a gente fala do Kids Coach, a gente trabalha com processos estruturados, né, que são, como a Josi falou, foram feitos vários estudos envolvendo a neurociências, a psicanálise, a psicopedagogia. Essa sistemática de estruturação, elas foram estudadas, né, e comprovadas que elas funcionam. E a gente tem algumas técnicas que a gente passa nos processos e a gente vai compartilhar um pouquinho delas aqui quando a gente fala de regras e combinados, porque é importante. Quando a gente faz regras e combinados, a gente já viu muitas coisas nas mídias, né, quando a gente fala, escuta falar de painéis de compensação, e, enfim, de trocas e tudo mais. Por que não funciona muitas vezes, né? Porque elas partem muitas vezes, essas regras, de um desejo dos pais. E isso ficou muito claro quando a gente fez os estudos da metodologia do Kids Coach, que só vai funcionar realmente, de verdade, quando a gente envolve a criança nesse processo. Então, quando a gente envolve a criança no processo de construção, a entrega, o comprometimento, ele é diferente. Então, como seria essa construção das regras e combinado que a Core traz junto na sistemática da metodologia do Kids Coach? Seria assim, mais ou menos, tá? A gente traz o problema para discussão familiar, em formato de uma reunião, uma conversa empática, né? Aberta, onde é preciso envolver quem está fazendo parte do processo de cuidar ali da criança. Vamos supor que a gente esteja realmente falando da hora do estudo, né? Colocando regras e combinados sobre a hora do estudo. Então, a gente vai trazer essa problemática para a mesa em forma de conversa. E aí, a gente expõe, os pais vão colocar o problema, e aí a gente tem que ter uma ciência de que a gente não pode rotular os filhos nessa hora. A gente tem que escutar eles de forma super empática, sem rotular. O que seria rotular? Dizer, olha, a gente precisa colocar aqui regras porque tu não está estudando, tu não tem jeito, não sei o que, não sei o que. Os pais, às vezes, trazem isso para a conversa e isso desconstrói a questão da confiança. Então, a gente tem que cuidar muito isso na hora da construção das regras e combinados, tá? Então, traz o problema para a mesa, escuta sem rotular, né? Então, a gente tem que fazer um acolhimento da conversa sem rotular e sem julgar, né? Quando a gente fala em acolhimento, a gente tem que entender que às vezes virão coisas do tipo, mas eu não gosto de estudar. Só que nessa parte do acolhimento não quer dizer que os pais vão concordar com isso, né? O que é preciso fazer nessa hora, né?
criar respostas, conversas, que vá colocar valor para a importância que isso tem, né? Quais são os valores da família, né? Por que o estudar é importante para nossa família? Porque hoje, tu tem que estudar porque é assim. Esse tipo de resposta não convence as crianças, não cabe mais e não faz sentido. Isso não vai gerar comprometimento de nenhuma forma na criança, né? Então, quando a família estabelece valores, né, para o seu centro familiar, né, colocando, explicando por que o estudar é importante, né? O pai e a mãe já passaram por isso, né? Vocês têm que aprender a ler, a escrever, a calcular, para depois vocês terem um emprego que vá proporcionar vocês conquistar o sonho de vocês, né? Ter uma carreira. Vão criando valor na conversa por aí, que daqui a pouco a criança vai dizer, não, mas eu preciso estudar. Vocês vão criando caminhos e construindo valores ali, sem julgar o que ela falou, né? E acolhendo ele da mesma forma. No momento que você explicou aquela importância, a criança ela já está entendendo que aquilo ali não vai ter negociação. Só que daqui a pouco vocês vão escutar dela e ela vai colocar a ideia dela, e aí os pais têm que ser sensíveis também para entender, mas vamos supor agora que voltou às aulas, né? Eu preciso fazer meu dever de casa, mas eu vou fazer depois que eu chegar em casa, descansar um pouco, eu lanchar, eu quero fazer depois do lanche, pode ser? Ok, estudar, tem que fazer a tarefa. Pode ser depois do lanche? Pode ser depois do lanche. Então, o que eu tô dizendo aqui? Que a gente criou o valor de que estudar é negociável, mas que eu tô acordando com meu filho qual é o melhor momento para ele dentro da rotina dele. Então, a gente está construindo uma regra e combinado em conjunto. E aí, depois que a gente discutiu isso, entendeu qual vai ser a melhor forma, que ficou bom para ele, que ele concordou, a gente tem que compilar essas ideias, né? De que forma? Cada família tem a sua realidade. Aqui em casa, quando eu fiz regras combinadas, a gente fez um cartaz. Todo mundo assinou no final. Mas foi um jeito que eu achei para ilustrar, né, aquela combinação. Era quase um contrato. Mas cada família vai encontrar um jeito. Depende da idade da criança, né? A Maria quis colar atrás da porta do quarto dela. Ela achou legal, né? Complementando o que a Juliana falou, essa questão das regras e dos combinados, né, Josi, tu na tua experiência deve também viver, quando a gente constrói com a criança, como as coisas funcionam melhor, não é? Quando eu trabalhava com séries iniciais, né, que eu fui professora do 3º ano durante 7 anos, então eu tenho aí fiz alguns combinados com eles, né, e eu percebia que quanto mais eles se envolviam nesse momento de construir, mais eficiente era, né? Claro que com uma turma de alunos era um pouco mais complexa, né, a dinâmica, porque eram 20 e tantas crianças, e aí eles discutiam entre si, criavam os seus argumentos do que era factível, do que não era, não é? Mas a cada combinado eu percebia que quanto mais envolvimento tinha, mais forte era, né? Porque aí, quando alguém não cumpria, eu não precisava nem falar muitas vezes, né? Eles mesmos já diziam, o fulano não tá cumprindo o que a gente combinou. E aí era só observar. E aí eu queria complementar aquilo que o João perguntou, né? Quando esses combinados eles não funcionam, né? Quando não dá muito certo, assim, de que forma a gente pode construir isso para que eles passem a funcionar? Na verdade, assim, não existe nenhuma fórmula mágica, né, Josi? E Josi e João, tudo que nós estamos conversando aqui não é simplesmente assim, eu vou fazer hoje uma regra, a partir de amanhã vai estar tudo bem, né? Deixa eu só aproveitar que a Ju tinha mais alguma coisa da tua construção de rotina. Não, só para fechar a ideia, então, vocês escutaram até a forma de formalizar, né? Foi até aí, deu para escutar? Isso, aí travou a tua imagem. E aí depois eu só ia dizer para a família fazer no final eu só diria ainda para a família fazer uma forma de alinhamento ali, dizendo, né, que tinha sido importante aquele alinhamento e que confiava na criança para cumprimento dos combinados, né? Assim, de ambas as partes, que a família também se comprometeria em cumprir todos os combinados, porque é importante valorizar o momento e passar autonomia para a criança e dizer que ela é capaz de cumprir aquilo que foi combinado, né? E realmente a gente acredita que o processo ele é muito mais válido quando tem a participação da criança, porque gera esse comprometimento dela, né?
Porque, nossa, eu fiz parte dessa construção, né? Então, depende de mim para que isso seja validado, para que isso aconteça de fato, né? Então, só para fechar ali a parte da construção das regras combinadas. Sim, aí, Juliana, a gente já tinha avançado um pouco. Quando eles não funcionam por algum motivo, de que forma a gente contorna isso? Na prática, as crianças precisam efetivamente de uma rotina. Isso desde bebê, isso dá a sensação de tempo, de continuidade. Fatos assim que eu comento com o meu bebê aqui em casa, a mãe vai ir trabalhar, mas depois a mãe volta. Então, eles sabem que existe uma rotina a ser seguida e funciona muito bem. Então, assim, gera uma tranquilidade para a criança de uma forma geral, tá? O importante, reforçando a Ju já disse isso, nós precisamos de construir uma rotina, usar um tema só. Eu vou fazer uma rotina sobre estudos, conforme a Juliana disse, porém eu quero colocar junto para o meu filho arrumar o quarto, eu quero que ele recolha a louça da mesa, eu quero que ele varra o chão, brincando aqui, né? Mas, assim, isso não vai funcionar na prática quando você coloca tantas atividades junto. Então, o primeiro ponto é assim, escolha uma coisa para fazer a regra combinada. Quando você perceber que está funcionando, você vai adiante e busca outra necessidade para você atingir. Um outro ponto importante é que nós, como pais, nós, como você, os da escola, temos exemplos para as crianças. E eles aprendem muito mais pelo exemplo do que por falar, né, por ouvir a gente dizer. Então, assim, incluí toda uma regra combinado, me coloquei junto numa ação, por exemplo, competi a minha pessoa a fazer, e eu não faço, mas eu exijo que o meu filho faça dessa forma. Então, assim, isso gera uma sensação de que transgredir as regras é normal. Eu faço, meu pai e minha mãe disse para eu fazer desse jeito, mas eles também não estão cumprindo as regras que a gente fez junto. Então, transgredir é normal. Isso seria um outro ponto. E o último, talvez que seja mais desafiador, não, e as regras dos combinados não, é a questão da insistência, né? Ir novamente, conversar novamente, abordar o tema, falar tudo de novo e também abordar as consequências. Causa e consequência. E aí, quando a gente entra nesse assunto de consequência, a gente não está falando em castigos ou coisa assim, porque isso na prática normalmente não funciona. Mas, assim, você deixou de fazer as suas atividades a semana inteira. Aconteceu muito aqui em casa, viu, Josi? E aí você tem que ficar no final de semana fazendo isso. Então, um tempo livre que talvez você poderia brincar com um coleguinha, com um amigo, que você poderia estar passeando com o pai e com a mãe, você vai ter que se dedicar e a recuperar todo aquele tempo que você não se dedicou durante a semana. Então, quando você explica essa consequência, fica mais claro para a criança. Então, várias possibilidades, né, da gente seguir. Talvez essa seja mais desafiadora para a gente, porque muitas vezes a gente rotula, conforme a Juliana disse antes, e a gente acha que não vai dar certo. Eu já tentei uma vez, 2 vezes. Mas na prática é persistência, é tranquilidade e sempre com muito amor, né? Mostrando que você está ali para educar e que você quer o melhor deles, né? Isso aí. Joia. João, queres fazer uma pergunta, Sim. João? E se caso houver choro ou birra para a festividade, de como prosseguir? Aqui em casa também surgiu bastante, viu, em períodos de pandemia, mas não está livre de acontecer em qualquer momento, né? A gente se utiliza de um dos estudos que é o do cérebro da criança, e ali fala muito em movimente o seu corpo. Estudos que indicam que se a gente der uma parada nos estudos e der uma movimentada, e aí o movimentar vai da criatividade de cada um, né? Sai dando pulinhos, dá uma corrida, vai dar uma volta de bicicleta em volta da casa. E esse movimentar o corpo, ele gera essa integração entre o racional e o emocional e faz com que a gente talvez essa instabilidade. E isso não é só para as crianças, né? Eu sei que a gente publicou um tempo atrás e a Josi colocou lá e funciona muito bem comigo também, né, Josi? E com os adultos também. Se estiver instável ou muito preocupado com coisa, para com aquilo ali, deixa uns minutinhos, vai fazer alguma outra coisa, aí uma coisa que faça sentido
sabe? Isso faz com que a gente volte. E com as crianças funciona bem. Ai, não quero agora, tô cansada. Vai ali, dá uma voltinha, pula um pouco, brinca, e depois tu volta. E a coisa acontece mais plenamente. Espera, né? Eu aqui costumo tentar conquistar para ir para a horta, para o jardim, dar uma volta em meio à natureza, né? Andar de pé descalço, fazer um aterramento, funciona muito, não só para as crianças, mas para os adultos também, né? Para a gente se acalmar, para a gente voltar ao prumo, né? Gurias, a gente vive um momento, assim, Gurias e Vitor, né? Que eu acho que ele é singular na história da humanidade. Nós, em nenhum momento que eu me lembre, nós vivemos, assim, um cenário de tanta incerteza e instabilidade, por exemplo, em relação ao retorno das aulas presenciais. Algumas escolas já retornaram, outras ainda não, algumas estão no modelo híbrido, mas nós não sabemos se isso é algo definitivo, né? Então, como que a gente ajuda as crianças, né? Qual o papel da escola e dos pais, da família nesse contexto? De que forma nós podemos auxiliar as crianças neste momento e os adolescentes e até mesmo nós adultos que vivemos esse cenário de incerteza, não é? Pois é, tantas incertezas, né? Eu gosto muito de uma frase da Jane Nelson, que ela traz no livro dela, que é a Disciplina Positiva em Sala de Aula, que ela diz assim: conexão é a crença, por parte do aluno, de que os adultos se importam com ele, como indivíduo e com o seu aprendizado. O que eu quero dizer com isso? Que semanas atrás, quando voltaram as aulas, né, os relatos foram os mais diversos, mas sempre de felicidade das crianças, né? Que as aulas voltaram, que eles estavam felizes por ver os colegas de perto, ver a prof, de fazer atividade realmente em sala de aula, poder correr pelo pátio da escola. E isso realmente são relatos de conexão, né? De que a escola é importante, do que aquele grupamento escolar é importante para eles. Então, nessa fase que a gente está vivendo, o que a gente tem para dizer como mensagem, né? Que é hora de fazer uma reflexão sobre todo esse período, né, que a gente está vivendo, que foge de qualquer parâmetro que a gente já viveu, né? Não tem parâmetro, na verdade. Isso trouxe muitas incertezas. Mas é hora da escola, entre aspas, dar uma pausa na apostila, para a gente olhar para as novas diretrizes que a BNCC traz como proposta, né? E olhar para as competências e habilidades socioemocionais. Trazer um pouco a experiência, né, para a sala de aula. Falar um pouco sobre sentimentos, falar sobre tudo isso que a gente está vivendo de uma forma um pouco mais lúdica, humanizada, trazer essas vivências, esses medos para a sala de aula, transformar em conteúdo, sim, mas não deixar de falar disso. Não simplesmente fazer um dia de aula como um dia normal de apostila. Acho que são tantas possibilidades. Usar a disciplina de português para abordar o tema de saudade, um texto, enviar a carta para alguém que esteja passando por uma situação complicada, usar a aula de informática para escrever um e-mail de gratidão para alguém, usar a aula de artes para, através de um desenho, falar sobre sentimentos, expressões. Acho que é esse momento que se vale, né? Uma sala de aula recheada de tantos sentimentos, muitas vezes de perdas, né? E trazer essa experiência um pouquinho de forma mais humanizada. As escolas ficam com nossos filhos horas preciosas do dia, né? As horas que o sol tá raiando lá fora são as horas mais bonitas do dia. Nossos filhos estão na escola e a gente entrega eles de manhã e pega a tardinha com a certeza que tudo vai estar bem, que eles vão estar bem lá, vão estar bem cuidados. É uma relação de confiança, né? E eu acho que as famílias, elas têm que ter muita empatia, porque para as escolas foi um ano muito desafiador, 2020, 2021 está sendo. Acho que os professores são verdadeiros heróis aí nesse desafio de se reinventar, de ter que reter a atenção das crianças numa aula online. Eu acho que foi tão difícil, assim como os pais se desafiaram e ter que aprender a ser didáticos, né? E eu acho que a gente poder falar de sentimento, reconhecer esses sentimentos, ter autoconhecimento, autocuidado, eu acho que condiz com essa parte emocional que está tão latente agora, né? Os professores se importar com os seus alunos faz parte de um processo acadêmico que só vai resultar em sucesso lá na frente, em comportamento, em qualidade de vida, em transformar as crianças em adultos mais equilibrados, que condiz totalmente com a proposta da CORE e da nossa metodologia que a gente trabalha, né? Assim como a gente espera que os pais tragam na sua essência valores para suas famílias. E também uma frase do Gandhi que diz que é ser a mudança que você quer ver no mundo. Eu acho que se eles conseguirem trazer isso para sua família e ter isso como propósito
né, na educação dos seus filhos, já vai ser uma transformação muito importante para o nosso futuro. João, queres fazer mais uma pergunta? Sim. Para finalizar, eu queria fazer uma última pergunta. O que você poderia dizer que seria importante para manter a estabilidade emocional no ambiente familiar? É algo tão importante nesse momento? Eu vou dizer que estabilidade é algo realmente a ser conquistado diariamente, né? A gente está nessa luta diária e troca ideias com participa de grupos de escola e a gente vê como é difícil, né, se manter estável e passar essa estabilidade para os nossos filhos. Então, se fizer sentido para você, eu trouxe 3 possibilidades aqui, que são inclusive da Márcia Belmiro, que é a criadora desse método, que a gente fez o curso e nos formou. E a primeira dica é assim, ó, não tenha expectativas de dias perfeitos. Viva cada dia o que ele te oferecer. Então já começa aí, né, e criar isso pro seu filho também. A gente aqui em casa, um para trás, fazer um exercício de todo final de noite, sentar e cada um dizer o que você fez de bom hoje, o que fez sentido. Isso também traz na criança a ideia de que não precisa ter uma festa de aniversário num lugar de eventos, não precisa estar indo para praia, não precisa estar indo para um parque de diversões, mas sim que ela pode diariamente buscar coisas boas no dia dela e refletir sobre isso no final do dia, né? A segunda seria, não espere que todas essas questões complexas da pandemia sejam resolvidas por uma pessoa só. É você, sou eu, né? A gente tem dentro de casa possibilidade de outros educadores, quem tem uma família, quem tem um pai, uma mãe. Peça ajuda. Entre em contato com a escola, se você não consiga resolver algum problema. Está preparado para profissionais que nasceram para a educação, né? Eu acho que ele já nasceu para isso. Então, assim, por que não dizer que eu estou com problema? E por que não procurar a escola pedindo ajuda, né? E a última dica é tenha conversas constantes com as suas crianças, né? Com a criança que você tem dentro de casa. Converse muito. Mostre para ela o que ela está sentindo, para que ela se autoconheça, para que ela tenha autocuidado com ela mesma. Eu acredito assim que a gente consegue atingir os nossos objetivos de harmonia dentro de casa. E conforme a Juliana disse antes também, a gente precisa começar pelas crianças. E o futuro está na mão delas. E a gente está aí como educador dentro de casa ou dentro das escolas para ajudar nesse processo todo tão bonito que é. E para transformar eles em adultos preparados para o mundão que vem aí fora, né? Então, se fizer sentido para você alguma dessas 3 dicas, leve para sua família, leve para sua casa e nos conte depois, né? Isso aí. Eu vou dar uma olhadinha rápida aqui no chat, que o nosso tempo também já está quase encerrando. Oi? Eu cheguei a selecionar aqui 3 perguntas que fizeram no chat que tu já selecionou? Ótimo. Já tá pra ti aqui. Claro, por favor. Pode? Vou começar aqui. O primeiro foi o Leidmar Marciano. Ele perguntou, tem 2 filhos autistas. O que vocês recomendam para trabalhar com eles? O processo de coaching, ele não faz tratamento, tá? A gente não faz diagnósticos, não faz tratamento, então a gente não disputa, por exemplo, com um psicólogo ou algum outro profissional que faça tratamentos específicos. O que a gente pode fazer, de repente, se quiser o contato depois, é a gente conversar para ver o que a gente poderia ajudar. Porque o processo formal do método, ele se utiliza de uma criação de um objetivo, a criança e os pais, e a gente faz uma caminhada com a criança e com os pais até o atingimento desse objetivo. Então, se tiver alguma coisa que a gente pode auxiliar essa família, com certeza a gente está à disposição. Mas cada caso é um caso, e cada objetivo ele não é traçado por nós. A gente não sugere, a gente não diz o que está certo, o que está errado. A gente simplesmente ajuda aquela família a encontrar as respostas para chegar ao objetivo dele. Tá bom. Então, se quiser depois me chamar, contato. Depois a Isabela perguntou como os pais podem lidar com a ansiedade das crianças nesse cenário de instabilidade das voltas às aulas. Esse processo de ansiedade, realmente, ele ficou muito latente, né, durante a pandemia, e a gente discutia algumas vezes, assim, que cada caso e grau de ansiedade realmente também é um caso. Mas é importante, como a gente comentou, né, aqui, a gente ter clareza e conversas constantes com os nossos filhos. Sempre deixar eles a par do que está acontecendo. Hoje os noticiários são muito duros, né? Então a gente não precisa fazer dessa forma, né?
com tanta dureza, mas a gente precisa colocar o que é importante, o que mais vale agora é a gente cuidar da nossa saúde, por isso que é importante ficar em casa, né? Que esses cuidados são necessários. Na medida do possível, tentar tranquilizar, fazer chamada de vídeo, tentar substituir da forma que é possível substituir essa saudade, falar com uma amiga, né, por chamada de vídeo, escrever uma carta, minimizar essa saudade que eles estão sentindo de uma outra forma e trazer muita clareza do que está acontecendo, né? Por que é importante ficar em casa? Essas questões das rotinas ajudam um pouco na ansiedade. Essa questão de ter um momento em família ajuda um pouco a ansiedade, porque como está tudo muito instável, os pais estão correndo, né? As crianças sentem quando os pais estão preocupados, nervosos. Então é importante ter um momento com a criança, né? Que seja para jogar um jogo, que seja para contar uma história, ficar pertinho na hora de dormir, passar uma certa tranquilidade, um aconchego para a criança num determinado momento do dia, porque eles percebem também quando a gente não tá legal, né? E isso tudo vai acumulando, né? E não trabalhar questões ilusórias, né? Como a gente comentou que as aulas, iam voltar, não iam voltar, por que não voltou? Essa questão da frustração é uma coisa que a gente também precisa trabalhar na criança, porque eles vão passar por isso em várias etapas da sua vida, né? Então, tem notícias de que vai voltar, mas isso tá muito instável, pode ser que não ocorra. Vamos arrumar a mochila? Vamos, mas pode ser que não aconteça, pode ser que, porque isso, né, a mãe não tem certeza, isso vai depender da decisão de alguém que tá, né, que tem outro entendimento, que não depende da mãe, não depende da prof, a gente vai ficar até tarde esperando uma notícia. Vamos arrumar a mochi? Podemos arrumar, mas pode ser que amanhã de manhã não tenha aula. Vai conversando abertamente com seu filho, porque ele também tem que trabalhar suas frustrações. Não adianta a gente ter a sensação que a gente tem que ser mãe e pai super protetores. A gente tem que ir trabalhando aos pouquinhos as frustrações neles também, para que eles saibam lidar com isso lá no futuro. É importante. Tem mais alguma pergunta, João? Tem mais uma aqui do Jonathan. E se caso as crianças ficarem revoltadas após implantar as consequências, ao invés de ter uma evolução visível no seu comportamento, o que fazer? Acho que era naquele contexto do relato de conversar com as crianças e deixar claras as consequências, né? Aí ele coloca, essa situação de deixar claras as consequências é uma ótima ideia. Caso as crianças fiquem revoltadas após implantar as consequências, ao invés de ter uma evolução. São casos bem particulares, assim, né, gurias? Na bem verdade, específicos. A consequência, na verdade, ela vai ser dita numa conversa, né? Então, por exemplo, assim, o nosso trabalho é muito baseado em perguntas. Então, você dirige perguntas à criança para que ela ache as suas soluções. Poderia fazer diferente para que isso não aconteça. E é aí que traz a consequência. Então, se eu passei um final de semana fazendo trabalho com a minha filha, eu fui amorosa, eu trabalhei isso com ela, eu fiquei junto dela fazendo esses trabalhos, mas mostrando para ela, olha, essa consequência foi gerada porque nós fizemos regras e combinados e eles não foram cumpridos. O que a gente pode fazer de agora em diante para isso novamente? Então, assim, você gera uma autorresponsabilidade na criança e ela vai responder o que ela precisa fazer. Não sou eu que estou dizendo. Ela vai perceber que de uma outra forma que ela vê, ela vai ter uma outra resposta que não essa, né? Mais ou menos assim que funciona o nosso processo. E quando isso acontecer, né, a gente não pode simplesmente deixar a criança com aquela sensação de abandono. Olha, tu não cumpriu, agora o problema é teu. Na verdade, não é nesse sentido. É no sentido dela reconhecer que agora ela vai ter que ficar lá fazendo a sua atividade, mas o pai e a mãe, eles não podem simplesmente deixar ele sozinho, né? Porque ele vai se sentir ali abandonado. A gente vai ter que acompanhar ele de qualquer forma, né? Vai ter que ajudar ele nessa construção de qualquer forma, sem apontar, mas fazer ele reconhecer que seria melhor que ele tivesse feito no dia que estava marcado, daí ele estaria livre. Mas tu simplesmente agora dizer, olha, agora tu vai fazer sozinho e se dane porque tu não fez no dia, ele não tem desenvolvido no cérebro dele a capacidade de organizar esse pensamento, não, agora me ferrei, o problema é meu. Ele não tem essa capacidade. Ele só vai se sentir abandonado e que o pai e a mãe não gostam dele e que ele tá ali agora sozinho. Né? O pai e a mãe, eles vão ter que acompanhar ele mesmo, que seja no final de semana. Só que isso são tudo, assim, conversas, né, que tu tem que ter, mostrando para ele e repetindo para ele quantas vezes for necessário.
Por isso eu fiz aquela introdução do cérebro da criança, porque quando o pai, a mãe, os professores entendem que a repetição e que o lado do neocórtex, que é o racional dele, não está formado, que a gente precisa ajudar, isso é um processo, a gente tem que retomar nosso grau de paciência num nível muito elevado, né? E é conversa, e é repetição, e é conversa. E assim a gente vai construindo essa caminhada. São sujeitos em desenvolvimento, não é? A gente não pode perder isso de vista, né? E exatamente. Eu diria, já caminhando um pouquinho para o encerramento, que o relógio ele não para, né? Acho que a paciência é a palavra da vez, né? A gente precisa desenvolver. Quem ainda não desenvolveu, precisa desenvolver de alguma forma, né? Sejam os irmãos mais velhos, sejam os familiares que ficam com aquela criança durante o dia, o pai ou a mãe. A própria criança vai ter que também se perceber numa rotina diferente que foi essa pandemia, né? Então, gente, devido ao adiantado da hora, né? Porque nós temos que colocar as crianças para dormir cedo, não é? Vamos nos encaminhando para o final. Eu quero deixar mais uma vez o meu agradecimento, né, a Juliana e a Josiane, que se dispuseram a trabalhar esse tema conosco. Agradecer muito em nome do IFSU, né, embora seja um espaço digital, ele é o nosso espaço, não é? Agradecer ao João Victor, que esteve presente, a Agatha também, que esteve aí com problemas de conexão, ela estava acompanhando pelo chat, né? E desejar para vocês também bastante sucesso nessa empreitada aí, que as famílias, as escolas, os pais, os responsáveis, a gente precisa de muita informação e de informação qualificada, né? É uma coisa que eu sempre defendo. Eu acho que isso, o trabalho de vocês traz para nós, não é? Então, deixo o meu agradecimento, se vocês quiserem deixar uma mensagem final, então daí nós vamos nos despedindo por hoje. Até a próxima, eu agradeço, então, né? Eu agradeço imensamente o convite, né? Gostaria de parabenizar novamente o João e a Agatha pelo tema, né? Porque são dois jovens aí, e eu e a Josi, a gente se encantou pelo assunto, mais especificamente depois que a gente virou mãe, a gente foi atrás do nosso propósito, né? Então, eu parabenizo os dois que tiveram essa iniciativa do tema, de abordar um trabalho, né, de curso, e agradecer a Josi pelo convite, a gente se sentiu muito honrada de estar aqui participando, né? Pessoal que pode acompanhar, quem puder seguir a página da Core, Kid Coach Core, né? Lá no Instagram, a gente está abastecendo de conteúdos, né? Quiserem curtir, nos seguir, fica o convite. E gratidão por esse momento, muito obrigada. Faço minhas as palavras da Juliana também, e só acrescentar que na nossa página vocês podem também colocar sugestões de temas que a gente pode trazer. Obrigada novamente, Josi, João e Agatha, e estamos à disposição, tanto para as famílias que nos assistiram, quanto vocês do FSU. Estamos aí, precisando de um tema que a gente possa auxiliar, é só nos chamar. Obrigada novamente. Também quero agradecer a vocês, foi muito bom esse momento, e até a próxima, então. Então tá. Muito obrigada pela presença de todos, eu agradeço. Nós vamos então encerrando por hoje esse momento intenso de trabalhos e muitíssimo obrigado para todos que nos acompanharam até este momento. Uma boa noite a todos e um bom descanso. Até amanhã.